Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos continuar com os nossos trabalhos. Temos connosco a ANACOM, a Sra. Presidente Sandra Maximiano, a Sra. Vice-Presidente Raquel Brizida Castro, a Sra. Diretora de Comunicação, Relações Externas e Desenvolvimento, Dra. Hilda Matos, o Sr. Diretor-Geral de Regulação, Dr. Luís Gaspar, e o Sr. Diretor de Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração, Dr. Pedro Ferreira. É assim, não é? Portanto, estão identificados para os seus deputados saberem quem são os vossos interlocutores. E a partir de agora, nestes termos, a Sra. Presidente dispõe de uma intervenção inicial de 10 minutos. Há uma apresentação que foi distribuída em papel neste momento e que depois também será partilhada por e-mail. Pedi ao favor de enviarem, porque assim conseguimos distribuir aos restantes deputados da Comissão que não estão neste momento presentes. E depois da sua intervenção inicial, 10 minutos, em que provavelmente fará um ponto de situação da atividade da ANACOM, entramos na fase de perguntas-respostas e uma segunda ronda no fim. Então, está em condições, Sra. Presidente? Eu vou desligar e ligar a luzinha, faz favor. Certo. Portanto, muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, Dr. Miguel Santos, e excelentíssimos deputados. É com enorme gosto que aqui estou hoje em representação da ANACOM. Fazendo já um balanço da execução do Plano Plurianual de Atividades de 2024-26, em síntese, das 37 ações previstas para 2024, 32 foram concluídas. Saliento que existiram ações não previstas cuja execução se mostrou imperiosa no decorrer do ano. O Plano Plurianual de Atividades de 2025-27, conforme referido na audição de junho de 2024, seguiu uma nova abordagem. A sua elaboração respeitou os procedimentos legais de consulta pública e contou com uma task force interna envolvendo representantes de todas as unidades orgânicas sob coordenação do Conselho de Administração. Foram introduzidos novos indicadores de avaliação, um externo e 3 internos, mantendo-se o controle trimestral dos resultados. A estrutura contempla, assim, 6 orientações estratégicas que enquadram 31 objetivos anuais ou plurianuais. Para concretizar estes objetivos foram definidas 91 iniciativas, das quais 13 com início e conclusão em 2025. O plano para 2026-28, recentemente aprovado, mantém as orientações estratégicas anteriores, passando a integrar 32 objetivos e 99 iniciativas, incluindo 15 novas. Passarei agora para a apresentação das principais atividades realizadas em 2024 e 2025. Estamos num momento particularmente exigente e transformador para a ANACOM, tanto pela atribuição de novas competências, como pela evolução acelerada dos setores tradicionais. As ações que desenvolvemos e aquelas que nos propomos a concretizar refletem essa mudança e ambição. A ANACOM regula tanto o lado da oferta, promovendo a concorrência sustentada e o desenvolvimento de infraestrutura, como o lado da procura, assegurando direitos dos consumidores, equidade social e territorial e literacia digital. A intervenção do lado da oferta concretizou-se ao longo de 2024, em particular com a imposição e alteração de obrigações aos operadores com poder de mercado significativo, com reflexo no lançamento de novas ofertas de referência e na redução relevante de alguns preços grossistas. As decisões finais foram aprovadas em 2025. Ao nível dos mercados grossistas, assegurou-se que as ofertas reguladas garantem condições adequadas para o desenvolvimento de infraestruturas de alta capacidade. No âmbito da regulação simétrica do acesso a infraestruturas, destaca-se a apresentação em 2025 da proposta legislativa de execução do regulamento Gigabit Infrastructure Act. A intervenção do lado da procura refletiu-se na atuação em matéria do serviço universal e no desenvolvimento de iniciativas regulatórias e de soft power. Em matéria de serviço universal, e concretamente no setor postal, é de referir o envio ao Governo da proposta dos parâmetros de qualidade de serviço e objetivos de desempenho do Serviço Postal Universal a vigorar desde 2025 e das propostas de aplicação do mecanismo de compensação por incumprimento em 2022, 2023 e 2024, esta última submetida em 2025. Este ano foi feita a análise da proposta do mecanismo de compensação a aplicar a partir de 2025.
Em matéria dos direitos e proteção dos consumidores e utilizadores finais, destacam-se em 24 a aprovação do regulamento que assegura condições de acesso e escolhas equivalentes para utilizadores com deficiência e a decisão final que determinou a cessação ou adaptação da ativação automática de plafons adicionais sem solicitação ou consentimento prévio do utilizador. A promoção da literacia digital e o apoio aos utilizadores e o reforço da transparência são prioridades contínuas. Destaca em particular o desenvolvimento da plataforma stat.anacom, que disponibilizará informação estatística estruturada sobre os setores regulados. Quanto à gestão dos recursos escassos, nomeadamente o espectro radioelétrico, em 2024 realizou-se uma consulta pública, cujos resultados foram divulgados já em 25, sobre o procedimento e condições para a atribuição de espectro em várias faixas. Em articulação com o Governo, está a ser definido o procedimento para a atribuição do lote de espectro na faixa dos 700 MHz, que ficou por atribuir no leilão 5G. Quanto à renovação das licenças de direito de utilização do espectro, que terminam em 2027, a Anacom está a trabalhar para encontrar uma solução equilibrada que minimize disrupções e incentive o investimento, mas também garanta condições adequadas à concorrência. Temos tido reuniões com os operadores a este respeito e serão também ouvidos em sede de audiência prévia. Em 2024 foram renovadas mais de 250 direitos de utilização de frequências do serviço de radiodifusão sonora, bem como revistos, alterados ou transmitidos os doers de várias empresas. No domínio da numeração, foram aprovadas alterações ao regulamento da Gama 49 para fomentar as comunicações máquina a máquina e o regulamento da portabilidade. Em 2025, iniciou-se o procedimento regulamentar em relação ao regulamento do nomadismo. No âmbito da supervisão do espectro, em 2024, a Anacom respondeu a 1.125 solicitações externas e realizou 1.845 ações preventivas. No âmbito das obrigações estabelecidas no regulamento do leilão 5G, foram realizadas 250 ações de fiscalização em cerca de 250 freguesias. Em 2024, foi dada continuidade ao processo de atualização tecnológica da plataforma geoespacial GeoAnacom, para a integração de novas funcionalidades e camadas de informação. Relativamente às infraestruturas, em 2024, foram aprovados os procedimentos de avaliação da ITED e da ITUR. No âmbito da prestação de serviço universal postal, em resposta ao elevado número de reclamações relacionadas com atrasos ou falha de entrega, foram realizadas em 2024 e 2025 cerca de 40 fiscalizações em infraestruturas do CTT. Quanto à segurança e resiliência das redes, a Anacom participou em 2024 na transposição da Diretiva NIS-2. Enquanto Autoridade Nacional Setorial de Cibersegurança, a Anacom está empenhada na preparação do setor para este novo enquadramento legislativo, pelo que se destaca a criação, em 2024, da CSIRT Anacom, uma equipa de resposta a incidentes de segurança, com a finalidade de prestar apoio à comunidade na recuperação de eventuais incidentes de segurança e ajudar as organizações a reduzir o impacto dos mesmos. Em cooperação com a Comissão de Planeamento de Emergência das Comunicações, presidida pela Anacom, destaca o trabalho subjacente à identificação das infraestruturas críticas. E falando destas infraestruturas, destaca a realização do exercício de segurança de cabos submarinos. Aproveito também para informar que em 2024 assumi a copresidência com o Ministro das Telecomunicações nigeriano do Grupo de Aconselhamento para a Resiliência dos Cabos Submarinos da UIT. E no próximo ano organizaremos no Porto a segunda cimeira deste grupo. Em outubro de 2024, remetemos ao Governo uma proposta de alteração da LCE que inclui uma disposição relativa ao combate às práticas abusivas ao spoofing. Temos vindo a trabalhar com o Governo para aperfeiçoar esta medida. Na sequência do apagão de abril de 2025, a Anacom apresentou ao Ministério medidas específicas para reforçar a resiliência das redes e serviços de comunicações eletrónicas em situação de disrupção. Enquanto Autoridade Espacial, a Anacom, em 2024, emitiu as primeiras licenças de operações espaciais de lançamento, de comando e de controle de satélites, desenvolveu ações de informação sobre requisitos para licenciamento e aprovou o regulamento de alteração ao regulamento de acesso e exercício de atividades espaciais. Em 2025, foi atribuída a primeira licença para a operação do Porto Espacial de Santa Maria. Por último, destaca as novas competências no digital. Em 2024, a Anacom foi designada autoridade competente e coordenador dos serviços digitais em Portugal.
a autoridade competente para supervisionar o cumprimento da legislação da União Europeia que protege os direitos fundamentais no que se refere à utilização de sistemas de inteligência artificial, assim como responsável pela articulação transversal das demais entidades nacionais designadas, e neste âmbito tem realizado reuniões com estas entidades. Já em 2025, a ANACOM foi indicada como a autoridade competente em matéria de serviços de intermediação de dados, no âmbito do Regulamento da Governação de Dados. Prevê-se ainda que venha a ser designada como autoridade fiscalizadora do mercado no âmbito da regulamentação da inteligência artificial. Mais, concretamente, no que respeita aos serviços digitais, em maio de 2024, a ANACOM apresentou um diploma de execução do Regulamento dos Serviços Digitais e, desde então, tem cooperado com as entidades competentes e relevantes nacionais, com os coordenadores dos serviços digitais europeus e com a Comissão Europeia na resposta a reclamações e incidentes no espaço digital. Foram realizadas várias iniciativas para assegurar e reforçar a integridade do espaço informacional no contexto eleitoral, nomeadamente reuniões com as grandes plataformas, para monitorizar práticas de conformidade. No que respeita à proteção de menores, a ANACOM tem vindo a acompanhar iniciativas da Comissão Europeia sobre verificação da idade e supervisão de plataformas com conteúdos para adultos e a promoção de literacia digital para menores, em cooperação com entidades como a ERC e a ARTE. No combate a fraudes financeiras, reforçou a coordenação nacional através de reuniões com o Banco de Portugal, a CMVM e a ASF. Destaco também a aprovação este ano do Guia para a candidatura ao Estatuto de Sinalizador de Confiança. A ANACOM tem participado nos diferentes subgrupos do trabalho do DSA Board e do AI Board, nomeadamente dedicados à interação do RIA com outras legislações da União Europeia, aos temas de AI de risco elevado, à aplicação da lei e segurança e às sandboxes regulatórias. Adicionalmente, foram identificados temas de literacia digital a desenvolver, tendo-se iniciado a preparação dos respectivos conteúdos. A ANACOM tem vindo a preparar-se para estas novas competências, sempre orientada por valores de excelência e eficiência, e está a trabalhar na reorganização e reforço das capacidades humanas e tecnológicas. A valorização do capital humano é uma prioridade, nomeadamente a atração, desenvolvimento de talento e retenção de profissionais qualificados. Destaco o programa de estágios, que promove a integração de jovens recém-formados com potencial para integrar procedimentos concursais nas áreas regulatórias, técnicas e de suporte. Por último, em 2025, iniciamos a negociação do acordo de empresa com os sindicatos, passo importante para adequar carreiras e atrair recursos num enquadramento regulatório cada vez mais exigente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passamos então à fase de perguntas e respostas. O primeiro grupo parlamentar é o grupo parlamentar do Chega. É o Sr. Deputado Ricardo Moreira, é isso? Faz favor, Sr. Deputado. São 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente da ANACOM, Dra. Massimiano, agradeço a sua presença, assim como a toda a comitiva que acompanha e a apresentação que aqui fez. Num sector em que, no momento em que o setor das comunicações enfrenta desafios estruturais, desde a pressão inflacionista dos preços à modernização das redes, à expansão das plataformas digitais e ao impacto crescente da inteligência artificial, torna-se claro que as telecomunicações deixaram de ser apenas um setor económico. São hoje infraestruturas críticas para o funcionamento do país, com impacto direto na mobilidade, na gestão das infraestruturas públicas, na coesão territorial e até nas políticas de habitação. Por isso, compreender como a ANACOM está a exercer o seu mandato é essencial para perceber se o regulador está verdadeiramente a defender o interesse público. A ANACOM dispõe de um mandato amplo que combina regulação económica, proteção do consumidor, gestão do espectro, fiscalização técnica e, mais recentemente, supervisão de serviços digitais e sistemas de inteligência artificial. Contudo, num mercado altamente concentrado, onde persistem queixas sobre preços elevados, falhas de qualidade de serviço e desigualdades de cobertura, importa perceber se está a articular estas funções de forma eficaz. Perguntamos: que prioridades estratégicas definiu a ANACOM para evitar uma atuação meramente reativa? Que mecanismos antecipatórios está a utilizar para identificar falhas do mercado antes que prejudiquem consumidores, empresas e serviços públicos essenciais? As falhas de conectividade, que deveriam estar já mitigadas num país tecnologicamente avançado, continuam a revelar problemas básicos. Persistem estradas nacionais sem cobertura móvel mínima. Posso-lhe dar o exemplo da autoestrada A22 no Algarve, num troço entre Lagos e Portimão, onde não há rede. Estamos a falar de uma zona
altamente turística, em que é necessário ter rede em toda a sua extensão, estações ferroviárias sem fibra, plataformas logísticas e portos com comunicações instáveis, fragilidades que comprometem a segurança operacional e aumentam o risco de falhas nos sistemas de transporte. Assim, é legítimo perguntar: que fiscalização técnica realizou a ANACOM sobre as comunicações essenciais do Estado? Que pontos negros foram identificados e que obrigações foram impostas aos operadores? A situação torna-se ainda mais preocupante quando analisamos o caso do 5G. A cobertura continua concentrada nas áreas metropolitanas, sem fiscalização coerente das metas e sem sanções visíveis por incumprimento. Os operadores ganharam espectro, falta agora saber onde está o cumprimento efetivo das obrigações de cobertura. Relatórios europeus e alertas da própria indústria reforçam que o setor permanece em situação difícil e Portugal não pode continuar a ignorar estes sinais. Também na mobilidade, as consequências das falhas de conectividade são reais e imediatas. Sistemas de sinalização ferroviária dependem de redes estáveis. Bilhética eletrónica colapsa com fraca conectividade. Carregadores rápidos para veículos elétricos ficam indisponíveis por falhas de rede. E milhares de paragens de transportes públicos continuam incapazes de fornecer informação em tempo real. Perguntamos: quantas auditorias realizou a ANACOM às comunicações que suportam os serviços de transportes públicos? Quantas falhas foram reportadas pela CP, pela Infraestruturas de Portugal, pelos metros, pela Transtejo? Mas os problemas não se limitam à mobilidade. Nas políticas de habitação, seja habitação nova, reabilitada, estudantil, custos controlados ou acessível, a conectividade é hoje um requisito básico. A ANACOM regula as normas ITED e ITUR, que determinam as telecomunicações que devem ser instaladas nos edifícios, mas continuamos a assistir às entregas de prédios novos com infraestruturas inadequadas, redes internas irregulares, caixas danificadas e ligações improvisadas. Quantas inspeções foram feitas? Que fiscalização foi realizada às câmaras municipais que aprovam projetos que não cumprem a legislação? E, mais importante, existe uma estratégia nacional da ANACOM para garantir conectividade digna no contexto habitacional? Num contexto em que a autoridade assume também competências na supervisão de serviços digitais e sistemas de IA, os riscos tornam-se ainda mais complexos, desde algoritmos discriminatórios até a manipulação de conteúdos ou assimetrias de informação. Perguntamos: como está a ANACOM a preparar-se para esta nova realidade? Agora que matérias como os cabos submarinos, que há pouco referiu, que estão a crescer muito, vai a ANACOM impor às entidades que agora estão sujeitas à regulação, na maior parte de grandes empresas estrangeiras, o pagamento das taxas de atividade? Ou são os mesmos de sempre a pagar? Tudo isto exige um regulador forte, exigente e verdadeiramente independente. Importa saber que mecanismos internos de governance, auditoria, transparência e consulta pública estão a ser reforçados para garantir decisões robustas e imunes a pressões externas, sejam elas económicas ou políticas. O país não precisa apenas de relatórios que descrevem problemas, precisa de soluções eficazes e de capacidade para impor obrigações claras e consequências reais por incumprimento. A ANACOM deve assumir plenamente o seu papel, exigir cobertura total e territorialmente equilibrada, garantir infraestrutura de qualidade nos edifícios, assegurar redes robustas que suportem a mobilidade e os serviços públicos e impor responsabilidades claras nos serviços digitais e nas plataformas de IA. Portugal precisa de um regulador capaz de antecipar riscos, enfrentar problemas influentes e defender, acima de tudo, o interesse público. Estamos de acordo, Sr. Deputado, é mesmo assim. Pronto, e então, agora, posto isto, a Sra. Presidente dispõe de 5 minutos para responder às questões ou às considerações que foram colocadas. Muito obrigada pelas suas considerações e questões que nos preocupam também na nossa missão. Aliás, todos os pontos que referiu, e muito bem. Deixe-me então começar sobre as obrigações de cobertura do 5G. Portanto, nós temos feito, e como informei, várias fiscalizações em diferentes pontos do país, em diferentes freguesias. No ano 2024, 2025, como foi referido, 250 fiscalizações em 250 freguesias e não verificamos grandes situações de incumprimento face ao que estava estipulado nas obrigações de cobertura. Quanto aos eixos, portanto 5G, nos eixos ferroviários e rodoviários, a obrigação é de 95% até ao final de 2025 e também a fiscalização está a ser efetuada. Falou dentro dos transportes públicos e aí já não está coberta
pelas obrigações do 5G. Portanto, é um ponto que, eventualmente, poderá ser considerado, e estamos a trabalhar, e como falei também, nas renovações das licenças que caducam a 2027. No âmbito dessas renovações, novas obrigações serão impostas e está também em discussão que obrigações a considerar extra nesse âmbito. Portanto, é sempre algo que a Anacom se preocupa e com cada vez mais com as novas solicitações e a procura crescente por utilização de comunicações constante por parte dos utilizadores, que novas obrigações poderão ser impostas nesse âmbito das renovações da licença. Também dizer que Portugal se compara bem a nível europeu no que respeita ao 5G. Portanto, temos feito, acho que, um bom trabalho nesse sentido. Falou também aqui das questões dos preços, e aí aqui dar uma nota que temos um novo operador no mercado, desde abril, e que a Digi veio imputar, veio trazer uma nova dinâmica, um novo dinamismo ao mercado das telecomunicações, sobretudo aqui numa gama de mais baixo, de low cost, não é? Mas que veio trazer alguma movimentação nesse sentido, com ofertas de novos pacotes, de novas ofertas, nesse sentido até de operadores já instalados, que também adequaram as ofertas low cost em resposta às ofertas da Digi. Portanto, e notamos, ainda é algo em análise, mas que existe já algum impacto positivo, neste caso negativo, no sentido em que queremos, né, de preços mais competitivos no que respeita a estas ofertas. Portanto, é algo que temos vindo a seguir com particular atenção, que tem a ver com o impacto que a Digi trouxe, o dinamismo que a Digi trouxe ao mercado. Falou-nos também sobre a questão das construções e a adequação da construção às novas, portanto, a construção das infraestruturas às necessidades de telecomunicações, e algo que também tinha referido na aprovação do regulamento, portanto, da ITED e da ITUR, e é algo que também temos estado a trabalhar e que depois faremos as fiscalizações e a supervisão correspondente. Portanto, não atuamos meramente por reação, não é? Portanto, atuamos por antecipação nessa construção regulatória e depois na supervisão consequente. Em relação às zonas também ainda com fraca cobertura, portanto, há o concurso das zonas brancas, em que a Anacom esteve envolvida, tanto membros com apoio de peritos até no júri do concurso, mas é algo que, ao que sabemos, a adjudicação está feita, há um processo que foi contestado e aguardamos que seja resolvido, portanto, que é algo que nos transpõe, portanto, basicamente é algo que também ansiamos que o mais rápido possível esteja resolvido, para dar início a todo este processo e que sejam estas zonas também cobertas com redes de alta capacidade. Em relação à questão que colocou sobre os cabos submarinos e sobre este novo ecossistema digital que abrange não só cabos submarinos, como os data centers, estamos também num processo em análise, a olhar para todo este ecossistema, num processo em que está a haver uma avaliação do próprio modelo de financiamento do setor e do ecossistema digital, fazendo todas as ponderações necessárias para, de uma forma de garantia de um level playing field para todos os intervenientes, que haja essa conveniente participação e de que modo é que será feita desses possíveis novos regulados que a Anacom terá que trabalhar. Portanto, isso é algo que também estamos a trabalhar neste preciso momento, tem a ver com o próprio modelo de financiamento do setor
como um todo. Sim, se calhar vamos falta aqui continuar depois a questão da sim. inteligência artificial, mas depois poderemos Sim, voltar e a ela depois na mais parte final também tem a possibilidade de fazer um resumo, uma conclusão. PSD, Grupo da PSD, Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado. Dispõe de 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a Sra. Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e os restantes membros e equipe que a acompanha. E começaria por, naturalmente, olhar para aquilo que é a proposta do Plano de Atividades 2026-2028 na nossa missão de escrutínio da atividade do regulador ANACOM. Nós tivemos oportunidade, a meio do ano de 2024, de fazer esta audição com este âmbito regimental e, de facto, havia uma situação transitória em que a Sra. Presidente, naturalmente, estava ainda com um plano que não tinha sido da sua lavra enquanto Presidente, uma vez que herdou do anterior Conselho de Administração, mas agora estamos numa circunstância em que esta é integralmente uma proposta deste Conselho de Administração. E, de facto, há um conjunto de novas ações que estão inscritas, ligadas às responsabilidades no quadro da coordenação dos serviços digitais que estão acometidas à ANACOM, no quadro dos desafios da inteligência artificial e também naquilo que é a avaliação interna e externa, uma boa prática que sempre foi seguida, embora não perceba porque a externa só está prevista para 2027. Mas ainda neste plano, continuamos a detectar um conjunto de ações que nos parecem fazia maior valia e para a nossa avaliação que as mesmas tivessem um detalhe mais exaustivo, não só do propósito e do conteúdo, como do cronograma da sua implementação com maior rigor e maior detalhe. E é sobre esta proposta de ações que, com grande estupefacção, vemos um único indicador. No anterior plano existiam 2 indicadores, em que um indicador atendia ao cumprimento e o segundo indicador se as deliberações do Conselho de Administração eram em tempo, que era uma coisa que a senhora professora, e eu fui retirar o que disse, e vou citá-la, disse que era de um certo esoterismo. Era uma coisa esotérica nós avaliarmos se o Conselho de Administração cumpria a sua missão. Eu também achei que era esotérico. E tínhamos a firme expectativa que neste plano de agora iriam propor um conjunto de indicadores. Eu recordo que em 2016 a ANACOM tinha 15 indicadores. E neste momento não só deixou de ter 2, passou a 1. E eu vou dizer o que está na análise deste indicador, que será, e cito o que está escrito, será para o primeiro ano deste triênio de 95%, considerando a média ponderada entre o peso associado a cada objetivo e a percentagem de concretização observada em cada objetivo. Ora bem, nós gostaríamos de saber qual é este peso, senão depois não podemos escrutinar se foram ou não cumpridos estes objetivos. E volta a haver aqui uma nuance sui generis, que para nós continua a ser, de facto, uma questão que nós não compreendemos, que é, há este plano, ele é aprovado, ele é apresentado, ele é discutido e há o grau de liberdade da ANACOM, se entender a meio, tirar ações do plano, substituí-las por outras, porque entende que são mais urgentes e as que estavam aqui previstas deixam de estar. Ou seja, perdoe-me a expressão, mas parece-me que há um atingimento por encomenda. Se a senhora vê que há uma ação que, por qualquer razão, não está a ser atingida, tem o grau de liberdade e discricionar de a retirar do plano e substitui por outra que, porventura, pode ser concluída. Quer dizer, isso, no fundo, torna-nos absolutamente difícil nós escrutinarmos a capacidade de cumprir os objetivos do plano. Isso é completamente surreal, ou, usando as suas palavras, esotérico. E tínhamos a esperança que agora fosse outra a proposta, mas, infelizmente, ela piorou deste ponto de vista. Eu gostava ainda de ouvir a sua explicação sobre o facto de, no plano de 2026, face ao de 2024, que era o anterior, sim. Os custos de deslocação e estadias passam para o dobro. E os serviços especializados têm uma dotação que é o triplo.
e que nos esclarecesse qual é a razão desta alteração destas rúbricas. E ainda que nos ajudasse a perceber uma questão que para nós é crucial. Tem a ver com o seguinte: a senhora Presidente, no plano, de facto, amarra o número de colaboradores a 433. Aliás, se virmos na projeção dos custos com o pessoal, ele está indexado, à exceção do natural atualização, a estes 433, e diz-nos que vai-se fazendo o rejuvenescimento do pessoal em função daqueles que vão saindo ou vão deixando de ocupar o lugar. Agora, a pergunta que se faz é se a ANACOM tem enormes responsabilidades na área da inteligência artificial, na área da coordenação dos serviços digitais, em áreas eminentemente de ponta, precisa, do nosso ponto de vista, de um grau de liberdade para poder ter gente nova, formada nestas novas áreas, com a máxima rapidez. Não pode estar à espera que se reformem para substituir com gente que era para ontem. A ANACOM, neste momento, tem na área dos serviços digitais e na área da inteligência artificial uma responsabilidade como poucas organizações neste país têm. E eu não vejo esta urgência de capacitação, pelo menos no plano. E também outra matéria que a senhora Presidente falou tem a ver, já vou terminar, Sr. Presidente, tem a ver com a questão do contributo que a ANACOM tem tido como autoridade espacial. E é uma matéria que nos parece que está um bocadinho num limbo transitório. E a ANACOM, numa área tão importante, onde se falam em data centers no espaço, onde se falam em constelações de satélite, onde se fala em autorizações e regulação de uma área crucial para o nosso futuro, e a ANACOM encontra-se num limbo que nós não nos apercebemos do grito da alerta e da urgência para o aprofundamento deste escopo no que é a responsabilidade da ANACOM. Muito obrigado, Sr. E terminou, Sr. Deputado. Muito bem. Então, vamos então ouvir a resposta. Sra. Presidente, faz favor. Portanto, muito obrigada pelas suas questões e comentários. E fazendo aqui já indiretamente ao plano, para dizer que, portanto, não é só o plano de 26, 28, temos aqui os 3 planos em comparação, de 24, 26, 25, 27, e as alterações aconteceram logo já no plano de 25, 27, assim como foi prometido, e o plano depois de 26, 28 segue o plano de 25, 27. Portanto, para dizer que, assim como prometi aqui, nós criámos uma task force interna e havia aqui a decisão de reformular o plano, e há 2 alternativas, não é? Podíamos contratar alguma empresa especializada que nos ajudasse também nesta matéria ou envolver a casa. E foi a opção do Conselho de Administração de criar uma task force, envolver pessoas de todas as direções para pensarem estrategicamente nesse plano. Portanto, e assim foi feito. Portanto, nós o fizemos. É verdade que não acredito que seja um trabalho que seja totalmente fechado, até no que respeita aos indicadores de avaliação. Portanto, os indicadores de avaliação, acrescentámos indicadores de avaliação internos também e mantivemos um indicador de avaliação externo. Mas esse indicador, ele próprio, foi reformulado. Portanto, comparativamente ao plano de 24-26, nós não colocamos e retiramos ações. Portanto, isso deixou de ser feito. Portanto, dando aqui só o reporte, no plano de 2024-26, mesmo quando acabei de informar o nosso grau de execução, ele é de 86,5% e não dos 100%, como tinha sido recorrente antes, no anterior Conselho de Administração. Portanto, nós temos um grau de execução naturalmente que está abaixo, porque é a vida, acontecem imprevistos, e temos ações, como acontece a ANACOM, no âmbito também da coadjuvação, tem muitas ações imprevistas, portanto, há ações que se torna imperioso executar, mas não houve qualquer substituição, e deixou de haver, de uma ação por outra. Portanto, esse modus operandi já não existe. Portanto, basicamente, o grau de execução é o grau de execução apenas das ações que estão planeadas, e as que estão imprevistas são adicionadas à parte. Poderemos passar a publicar, se assim for, os ponderadores, como diz, portanto, é algo que nós os temos para informação e para cálculo da execução do plano.
e por uma razão de transparência, não vejo por que não, portanto, de os passarmos a publicar. Portanto, penso que aí, mas como digo, é um caminho e sobretudo, até dos indicadores de avaliação, é um caminho que continua a ser feito e o próprio Conselho de Administração também tem essa consciência e esse compromisso e até com as novas, depois das novas competências da ANACOM, de algumas de certa forma diferentes, que também podem exigir alguns indicadores mais específicos que teremos certamente que ponderar nessa análise. Mas, da minha parte, para dizer que já houve aqui uma evolução bastante grande no que respeita a planos anteriores e na estruturação desses planos e haver iniciativas que estão ligadas a objetivos fixados, portanto, 6 grandes objetivos, 6 grandes orientações estratégicas e objetivos e depois iniciativas que vão concretizar esses mesmos objetivos. E há ponderadores que, portanto, passaremos também então a publicar. Sobre o número de colaboradores da ANACOM, a ANACOM tem vindo a referir da importância de aumentar o número de colaboradores e é algo que está referido até no âmbito da apresentação do diploma de execução do Regulamento dos Serviços Digitais. Foi feita essa referência do aumento do número de colaboradores, que será certamente preciso para os próximos anos e para o imediato, para a realização das suas funções no âmbito digital. Portanto, temos esse pedido. É verdade também que a ANACOM tem 35 anos, há várias pessoas que têm a propriedade da ANACOM, portanto, há várias pessoas a entrar na reforma e daí haver também essa, como disse, essa substituição de, como saem, reformam-se uns, entram novos e tem-se mantido este número, portanto, temos conseguido perfeitamente desempenhar as nossas funções com os 433, até posso dizer que atualmente são menos do 433, portanto temos essa margem de crescimento, mas para além dessa margem ainda há exatamente esse pedido de aumento do threshold, portanto do número de colaboradores. É uma enorme responsabilidade e, como disse, teremos que recrutar para áreas até diferentes das áreas habituais que a ANACOM trabalha, portanto, economistas, engenheiros de telecomunicações e juristas, teremos que expandir certamente para outras áreas, sobretudo no que respeita aqui à inteligência artificial, que vai requerer cientistas de dados, como já disse até publicamente, psicólogos. Há uma série de áreas que a ANACOM terá que certamente investir. Sobre as deslocações, a rubrica das deslocações, é natural que com estas novas competências também vieram novas responsabilidades no âmbito internacional. Portanto, se falarmos no Regulamento dos Serviços Digitais, temos o DSA Board e com grupos técnicos em que a ANACOM achou, e por bem, e muito bem, estar e marcar presença na maioria desses grupos técnicos, assim como no AI Board, também nos grupos técnicos do AI, também a ANACOM tem presença. E nestas novas áreas têm exigido, dar-lhe aqui um exemplo, as reuniões do DSA Board são reuniões que, por ser algo novo, elas acontecem com muita frequência. Hoje, todos os meses havia uma reunião do DSA Board, agora algumas já passaram para online, mas basicamente, comparação com outros grupos nas telecomunicações, nos setores mais tradicionais, em que a frequência não é assim tão grande. Portanto, há muitas destas deslocações e aí contabilisticamente que são reembolsáveis, mas que não se encontram depois nessa rubrica. O reembolso está numa outra rubrica contabilisticamente. Mas, portanto, muitas destas novas deslocações têm a ver exatamente com as novas competências da ANACOM, algumas delas também para formação dos próprios colaboradores. E, portanto, seria basicamente a minha resposta. É assim. Muito obrigado. Passamos então à segunda ronda. Está inscrito para a primeira ronda, Sr. Deputado? Não me tinha apercebido. Então faz favor, Sr. Deputado Luís Testa, faz favor, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Está Sr. tudo bem, vai muito tempo. Muito tempo. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a professora Sandra Maximiano, Presidente da ANACOM,
E nesta audição, basicamente, a nossa grande preocupação é a atuação do regulador perante o mercado existente, perante os operadores existentes no mercado, o perfil de serviços que é fornecido aos consumidores e como é que nós podemos, em função das medidas de política pública que adotamos em função das competências que estão na Assembleia da República, podemos ajudar a que o mercado possa funcionar melhor e possa ser melhor para os consumidores. Nesse sentido, aquilo que está a acontecer em termos de concorrência em Portugal, nomeadamente ao nível das telecomunicações, é uma preocupação para todos nós e nós também temos o objetivo de perceber como é que nós podemos alcançar um perfil de concorrência que possa ser benéfico para os consumidores. Nesse sentido, não podemos ignorar que os preços muito semelhantes dos operadores tradicionais têm-se repercutido em telecomunicações excessivamente caras e onerosas para os consumidores, seja ele a população comum, mas também as empresas. A entrada de um novo operador de telecomunicações, de alguma forma, veio corrigir alguns preços excessivamente caros para os consumidores e isso registra-se com satisfação. Mas também devíamos entender porque é que este novo operador tem tido tantas dificuldades em entrar de forma plena no mercado e atingir um nível de capilaridade que não tem conseguido atingir. E é por isso que eu lhe pergunto se o modelo que nós temos em Portugal, ou seja, haver operadores de serviços que são ao mesmo tempo operadores de rede, de alguma forma não tem condicionado, operadores de infraestruturas, não tem condicionado a possibilidade deste operador atingir a capilaridade necessária para o fomento de uma concorrência mais saudável, assim como se este modelo também, de alguma forma, tem evitado que outros operadores possam entrar no mercado. E, portanto, esta é a primeira pergunta que lhe lanço. Depois, já foi aqui abordado, nós temos um território nacional com excelente fornecimento de redes em algumas zonas do território, mas outras em que as redes são absolutamente miseráveis e ao nível não de um país do continente europeu, mas de outra latitude qualquer. E, portanto, aquilo que é necessário é nós percebermos como é que o regulador pode, através das suas ações, estabelecer condições para que o fornecimento de serviço se possa estender de igual forma, ou pelo menos de forma semelhante, a todo o território nacional. Também à boleia desta pergunta que lhe faço, perguntava-lhe como é que estão a ser implementadas as obrigações decorrentes dos leilões e no estabelecimento das novas redes, o que é absolutamente essencial para nós podermos ter uma abrangência territorial, pelo menos formalmente semelhante, em todo o território nacional. Passava agora para o Serviço Postal Universal, que tem sido objeto de muitas críticas. Já hoje foi aqui aprovado um requerimento para ouvir um conjunto de entidades relativamente ao Serviço Postal Universal e gostaria de obter a sua apreciação relativamente ao cumprimento das obrigações de serviço público por parte do prestador de Serviço Postal Universal. Assim como gostaria de perceber em que medida é que está em funcionamento uma regulação eficaz quanto à encomenda postal. Eu acho que nós precisamos de nos começar a debruçar sobre matérias de regulação quanto ao serviço de encomenda postal e gostaríamos também de obter o concurso da ANACOM para o estabelecimento de regras objetivas quanto à encomenda postal. Por último, já foi aqui abordada a questão da cibersegurança e eu gostaria de saber qual é que é a opinião
da ANACOM, enquanto regulador do setor, naquele que é o crime mais vulgar na utilização das redes e das plataformas, que é o crime de falsa identidade. Porque todos os dias nós vemos que este crime é praticado com os mais variados objetivos. E, portanto, nem nós na Assembleia da República, enquanto legisladores, nem a ANACOM, enquanto regulador, se pode afastar da observação daquilo que é uma evidência e temos que ter uma opinião sobre esta matéria para termos opções sobre a mesma. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder, são 5 minutos, faz favor. Muito obrigada pelas suas questões. Voltando aqui à questão dos preços, a ANACOM sempre foi uma preocupação da ANACOM, a garantia do mercado competitivo e concorrencial, e a entrada do novo operador serve esse propósito, e como disse aqui anteriormente, ainda estamos aqui em processo de análise do impacto que a Digi terá nos preços. A Digi teve uma opção de entrada no mercado em Portugal pela instalação de rede própria. Portanto, basicamente o fez e tem estado a expandir essa rede até uma velocidade bastante considerável, e a ANACOM tem seguido também de perto essa evolução e a esperar, e a ANACOM assim também o espera, que haja um crescimento da rede da Digi, que superará algumas dos constrangimentos em zonas mais do interior, para poder potenciar também a concorrência maior concorrência nessas zonas. Portanto, mas é algo que estamos a seguir de perto, em análise. Os dados indicam que sim, que houve um impacto positivo no que respeita à redução de preços para ofertas low cost, e que os operadores reagiram também com um maior dinamismo a esse nível. O mercado, portanto, a ANACOM e uma diminuição dos mercados que a ANACOM regula, portanto, a ANACOM não regula diretamente os preços do mercado móvel, portanto, não há aqui uma imposição dos preços. O que pode fazer é desta forma indireta, sempre com essa preocupação, e para nós mantemos sempre essa preocupação, e é algo que ficará e que está sobre a mesa, sobretudo quando discutimos as renovações das próprias licenças que caducam agora em 2027. Há sempre essa preocupação de garantia de estabilidade e sustentabilidade e investimento no setor, mas também termos, enquanto regulador, um instrumento que permita agir se for necessário e criar esse dinamismo. Portanto, é uma preocupação constante. É verdade, portanto, aqui falar um bocadinho agora das obrigações do 5G, se calhar aqui em mais detalhe, até ao final de 2025, nós temos sempre cobertura de 90% da população de cada uma das freguesias de baixa densidade, e também, como disse, de cada um dos eixos rodoviários e ferroviários. Nós temos, portanto, basicamente a ANACOM tem mantido um diálogo contínuo também com os operadores, através de reuniões presenciais, trocas de comunicação, para esclarecer algumas dúvidas, ouvir preocupações e promover uma colaboração que assegure também o cumprimento destas mesmas obrigações e perceber que constrangimentos é que têm havido. Portanto, a prioridade tem sido sempre dada também a freguesias com indícios de incumprimento, com base em cálculos teóricos que nós fizemos e também pelos cálculos dos operadores, bem como freguesias alvo de reclamações. Portanto, nós temos estado nesse foco no âmbito da supervisão. Mas, no essencial, como já tinha dito, as obrigações estão a ser cumpridas. Foram identificadas algumas situações pontuais de incumprimento em algumas freguesias, mas que depois também terem sido informados, os operadores apresentaram planos concretos e detalhados para corrigir essas situações, incluindo prazos estimados para a conclusão dessas mesmas intervenções. E estão a ser acompanhadas pela ANACOM. Portanto, a nossa intervenção tem
sido feita também, portanto, não é numa mostra apenas representativa das freguesias, mas incidido sobretudo nas freguesias onde há maiores problemas e reporte, e olhando para as reclamações que têm surgido. Os operadores reportam também dificuldades operacionais relacionadas com as ligações das estações à rede elétrica. E é um processo que aí depende da redes e que a ANACOM também tem vindo a comunicar essas dificuldades à IERS e também efetuar reuniões com a própria redes para resolver estes constrangimentos. Também, no que respeita à DISIS, também é algo que impacta o novo operador, também na instalação dessa própria infraestrutura, portanto é algo que também temos vindo a trabalhar com esses constrangimentos. Como se sabe, foi pública, a DIGI também teve constrangimentos em a colocação de rede no metro de Lisboa. Portanto, há um acordo de partilha entre os 3 operadores para o metro de Lisboa. A DIGI quis instalar rede própria, entretanto o metro de Lisboa privilegiava essa partilha, a entrada da DIGI nesse acordo de partilha, e nós temos encetado também reuniões, quer com o metro, quer com a própria DIGI, para perceber a forma melhor de solucionar, ao que parece é uma situação que está resolvida, pelo menos para algumas estações, para algumas linhas principais, talvez a linha vermelha, a linha amarela, não sei se, pronto, a linha vermelha, e estamos a trabalhar para que não haja mais constrangimentos. É muito importante, e porque a DIGI, sendo um operador que tem algum conhecimento mais limitado do mercado português, é importante que tenha acesso, não é, a estas infraestruturas, que para a população é extremamente importante e que pode fazer com que haja uma mudança em maior volume de utilizadores para este novo operador, e, portanto, para nós resolver esses constrangimentos, assim como os constrangimentos que houve em relação aos acessos a canais televisivos, é extremamente importante, porque o consumidor português é um consumidor que compra em pacote, tem os serviços de telecomunicações em pacote. Portanto, para que a DIGI realmente tenha esse potencial de crescimento e tenha um impacto na concorrência, é preciso que isso seja resolvido, e estamos a trabalhar Muito nesse bem, sentido. Senhora Presidente, Se calhar vou ter que voltaria às outras interromper, questões porque senão a seguir. é interminável. Temos de ter alguma regra de tempo. Sr. Deputado Rui Tavares do Livre dispõe de 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, todos e todos os mais presentes. Queria cumprimentar a Sra. Presidente, a restante comitiva da ANACOM. Nós estivemos juntos há um ano, num debate fora da Caixa, que é um debate que é organizado pela Caixa Geral de Depósitos, e eu fui até respigar o que é que na altura foi escrito acerca desse assunto. Eu não tenho a certeza, eu creio que a Sra. Presidente ou acabava de ser nomeada ou foi nomeada no dia seguinte, lembro-me que foi por aí. Exatamente por aquela data. Vai fazer, hoje é dia 2 de dezembro, foi no dia 11 de dezembro. Não que me lembrasse da data, mas fui confirmar agora. E no relato que foi feito desse debate, sobre as intervenções respectivas que tivemos, há 2 coisas que, de certa forma, acho que continuam connosco. Por um lado, a proposta que defendi na altura e que tenho defendido aqui no Parlamento de criação de uma agência portuguesa de inteligência artificial. Do seu lado, na sua intervenção, a necessidade de Portugal ter capacidade de atrair, reter e desenvolver talento, nomeadamente em áreas de políticas públicas, nas quais é importante que as pessoas consigam fazer carreira de uma forma que seja satisfatória, que permita crescer dentro de áreas que são absolutamente fundamentais para nós. E até por perguntas que já foram aqui feitas, este é um tema, num ano também não seria de esperar que deixasse de ser relevante. A minha preocupação central neste momento é a da implementação do Digital Services Act da União Europeia em Portugal. Não só porque Portugal está atrasado no seu cumprimento, como que também pela razão de que há críticas à implementação e há claramente aqui uma questão, nomeadamente se considerarmos o parecer que foi feito pela IERC, há aqui uma questão de, como é que eu hei de definir? Enfim, de diferenças sobre qual é que deve ser a área de jurisdição de cada uma da ANACOM e da IERC, mas ainda lhes poderíamos juntar outras entidades que também têm importância
para a implementação do regulamento dos serviços digitais europeu, como por exemplo a Comissão Nacional de Proteção de Dados e outra, ou eventualmente no caso de um dia eu vir a convencer uma maioria nesta Câmara, e acho que esse dia ocorrerá, e termos uma Agência Portuguesa de Inteligência Artificial. O Governo, ano após ano, lá se vai aproximando mais ou menos desta configuração, mas o ponto é este. Peço desculpa? A maioria desta casa, disse ele. Ok. Do livro que eu já estarão convencidos, imagino. Agora, o que, pelo menos nunca me disseram nada em contrário. A realidade é que nós passamos boa parte do nosso tempo no mundo digital. Aí nós nos informamos, compramos produtos, adquirimos produtos que são os próprios digitais, que são plataformas de plataformas ou aplicações que pretendem ser o mais universais possível. É, evidentemente, muito importante que a União Europeia consiga, no âmbito do mercado interno, regular esta área. O que tenho visto é que os Estados-membros têm optado por abordagens que são mais transversais e mais complementares entre autoridades diferentes, têm vocações diferentes, histórias diferentes e naturezas diferentes. E Portugal optou por uma competência exclusiva na ANACOM. Isto levanta preocupações. E eu creio que lhe deve levantar assim também, precisamente estamos a falar da dificuldade de atrair e reter talento. Se estamos a falar de um quadro de pessoal que é diminuto, sempre diminuto até para, digamos, para dar vazão às encomendas que tem agora a ANACOM. Com o volume de queixas e com o volume de problemas que nós teremos no futuro, e que serão nos milhares por ano e não nas centenas, segundo os cálculos da própria Comissão Europeia, como é que a ANACOM vai conseguir acompanhar isto? Isso, de facto, não era até no interesse da ANACOM, que a ANACOM pudesse coordenar, ser o coordenador dos serviços digitais, como ocorre noutros países, mas com funções de colaboração coadjuvantes por parte de outras entidades. Muito bem, além de, a questão, e com este termino, nós estamos provavelmente a ter, até aqui nesta comissão em que estamos, que é das infraestruturas, a ter uma visão sobre a transposição desta diretiva que é muito centrada sob o ponto de vista técnico e não tanto sobre o ponto de vista dos direitos fundamentais, que nos levaria a discutir isto de uma forma mais transversal, inclusive com a primeira E com mais tempo, obrigado. seguramente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder, Sra. Presidente, faz favor. Muito obrigada pela questão e pelas preocupações, que são também, obviamente, preocupações da ANACOM. Para dizer que o modelo de governação, quer dos serviços digitais, quer também da implementação, portanto, do regulamento da inteligência artificial, são modelos que a Europa tem optado por modelos diferentes, né, como aqui disse, uns mais concentrados, menos concentrados, mais dispersos por diferentes entidades. A ANACOM apresentou um diploma de execução do regulamento dos serviços digitais e na linha que tinha sido anteriormente proposto e designado duas entidades competentes, portanto a IERC e inicialmente a IGAC, em que a ANACOM salvou e ressaltou o facto da IGAC não ser uma entidade independente e daí ser proposto a Comissão Nacional de Proteção de Dados, na linha do que estava inicialmente proposto. Mas a ANACOM também, basicamente, a ANACOM está preparada para trabalhar com qualquer modelo de governação do regulamento dos serviços digitais. Há um trabalho que é sempre e será sempre em cooperação com as várias entidades. Isto para dar aqui um exemplo. Quando a ANACOM foi designada o coordenador dos serviços digitais, não só reuniu com as entidades que foram também designadas por despacho, a IERC e a IGAC na altura, entidades competentes, como reuniu com 32 entidades relevantes no âmbito dos serviços digitais, porque reconhece que estamos a falar de um assunto que é transversal. Quando estamos a falar, por exemplo, de conteúdos online e conteúdos ilegais online, podemos falar de conteúdos, uma venda de um medicamento ilegal. Portanto, em que a ANACOM certamente não irá ter a capacidade sozinha, dentro da casa, para
perceber o teor dessa ilegalidade desse medicamento, aqui no exemplo. Portanto, a ANACOM reuniu desde logo com várias entidades relevantes e continua a trabalhar também com essa perspectiva, de olhando para cada assunto digital e percebendo quais são as entidades com responsabilidades e no âmbito da sua regulação específica, regulamentação específica que tenham no âmbito digital, reunir e trabalhar em cooperação. Seja depois a única entidade competente no dos serviços digitais, portanto que aí não exclui, cá está, essa cooperação, esse trabalho em cooperação com outras entidades que têm regulamentação específica que também abrange o digital. Portanto, estamos cientes disso e trabalhamos, adaptamos a qualquer desses modelos de governação. Temos consciência da grande dificuldade que é recrutar, atrair e reter talentos para estas áreas. Não só nós, mas como qualquer uma das entidades com as quais temos tido uma cooperação constante. E daí estarmos empenhados a trabalhar, quer internamente, na revisão também do modelo de carreiras, porque não se consegue atrair só porque se tem a nova competência, é uma área interessante e gira de trabalhar, mas as pessoas procuram, e hoje em dia cada vez mais, e comparam-se, estamos aqui também a competir com plataformas digitais, com outra capacidade de atração e retenção. Portanto, estamos conscientes dessa dificuldade e estamos internamente a trabalhar também nesse sentido. Mas, como disse, o modelo da governação, acho que funcionam, há vários modelos possíveis para a governação destas matérias. Acho que o que é preciso ficar, e se calhar, se me derem licença, e se houver ainda tempo, que a Sra. Vice-Presidente pode acrescentar, acho que o que é preciso acontecer é que haja uma definição muito clara das competências das diferentes entidades. Portanto, a partir do momento em que seja clara essa definição, quer no âmbito do regulamento dos serviços digitais, quer no âmbito das suas regulamentações específicas, que abrangem também o digital, que fique muito claro as competências das diferentes entidades para podermos trabalhar em conjunto. Dizer que sim, há atrasos na implementação portanto, do regulamento do serviço digital, nós temos estado a funcionar desde o primeiro dia. Portanto, na nossa missão enquanto coordenador dos serviços digitais. Exemplo disso, uma das que referi também no meu discurso inicial, portanto, a publicação do guia para o formulário para os sinalizadores de confiança, que a ANACOM tem que atribuir esse estatuto. Portanto, nós trabalhamos exatamente desde o momento zero nas nossas novas competências. Portanto, e é algo que vamos continuar. Sim, senhora, está entendido. Senhores deputados, vamos avançar para a segunda ronda. E eu pergunto, um inscrito, 2, 3... Sr. Deputado Rui Tavares, não? Também? Pronto. Então, são 2 minutos a cada Sr. Deputado. Começa o PSD. Faz favor, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente ANACOM, a Sra. Vice-Presidente e o restante das pessoas que acompanham. Há aqui 3 pontos que eu gostaria de perguntar de uma forma também rápida. A primeira questão, eu gostaria de perguntar à Sra. Presidente, porque já foi aqui falado também no relatório sobre o apagão dos operadores, na sequência do problema que nós vivemos ainda recentemente. Nós gostaríamos de ir um bocadinho mais além e profundamente, se pudesse detalhar quais são as iniciativas e que medidas é que estão, na verdade, a ser mesmo tomadas, que nos possa garantir que vai haver maior resiliência e, eventualmente, numa situação futura que não queremos, obviamente, que aconteça. Gostaria de perguntar também, no que diz respeito, que a Sra. Presidente aqui referiu, dos novos leilões, de que forma é que a ANACOM está a conseguir ou não ultrapassar os problemas e todas as questões que foram elencadas ainda em leilões anteriores, que levaram a um conjunto de litigância bastante grande e que levaram a um conjunto substancial de dúvidas e de algumas confusões que seria, obviamente, bom que não viessem se a repetir em leilões futuros e em procedimentos futuros. E depois, no que diz respeito, obviamente, ainda a questão que ainda foi colocada, relativamente aos serviços digitais, nós ainda hoje vamos ter aqui a definição da metodologia
para que a iniciativa possa avançar. Enfim, nós sabemos que ela ficou retida na altura por pedido do Partido Socialista, que pediu para adiar a proposta, e, portanto, ela assim, na legislatura anterior não conseguiu ser votada e, portanto, voltou agora a esta nova legislatura depois da oposição ter mandado o Governo abaixo. Mas, na verdade, quer na NIS 2, quer na questão que diz respeito à diretiva dos serviços digitais, nós reconhecemos e vemos na própria ANACOM como uma entidade central que deve desenvolver todas essas competências. Não nos revemos em situações de criação de mais agências e de mais organismos para criar mais redundâncias e mais complexidade na própria administração, mas sim num regulador independente que possa regular e fazer todo o trabalho de acompanhamento destas diretivas de uma forma completamente autónoma. Dizendo aí também que, obviamente, isto trata-se de um desafio bastante grande para a própria ANACOM e que aqui, no que diz respeito até à própria Diretiva de Cibersegurança da NIS 2, que a ANACOM deverá, obviamente, também dar um passo no sentido de compor o seu Conselho de Administração num seu todo, com diferentes valências e competências, para que seja mais fácil atribuir responsabilidades e atribuir um conjunto de competências a cada membro do Conselho de Administração para melhor depois endereçar estes problemas. De uma forma mais simples, essa organização interna é uma organização que vai ser determinante no sucesso futuro da gestão destes importantes dossiês. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Graça, do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Seja muito bem-vinda, doutora Sandra Maximiano. Peço desculpa. Dizer-lhe que em relação aos preços não são propriamente competitivos. A competitividade deixa muito a desejar, pois entre campanhas e ofertas muitas vezes parecem presentes envenenados e os clientes nunca ficam a ganhar. Parece-me otimista com esta nova operadora, espero sinceramente que esteja certa, pois tudo parece muitas vezes preços combinados entre elas, mesmo quando entra alguma nova. Tenho duas questões. São ou não as operadoras obrigadas a cobrir todo o território? Por exemplo, aqui o meu colega falou e muito bem, estamos a falar numa autoestrada, a A22 no Algarve, entre Lagos e Portimão, tem 3 zonas, pelo menos, onde não há pura e simplesmente rede. E estamos a falar numa autoestrada que pode haver um acidente e podemos precisar de chamar. Mas quem fala numa autoestrada pode falar no meio de um monte também. Temos a aldeia, por exemplo, da Pedralva, na Vila do Bispo, em que pura e simplesmente não há nenhuma operadora lá que apanhe sinal. Se são obrigados, quais as consequências quando se comprova que efetivamente não acontece, não tem rede? Quando um cliente fica, por exemplo, sem um serviço, e agora peço-lhe também uma opinião, um cliente fica sem um serviço temporário, porque é que tem que ser o cliente a reclamar para depois na fatura lhe ser ou descontado ou devolvido esse dinheiro? Deveria ser uma coisa automática, ou seja, facilmente se verificou que o cliente ficou sem serviço, obrigatoriamente a operadora deveria fazer esse desconto no fim do mês. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, Deputado Luís Testa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, há um conjunto de perguntas que ficam habitualmente sem resposta, mas temos que obter resposta relativamente a essas perguntas que são colocadas. Nomeadamente aos constrangimentos da baixa de preços generalizada aos consumidores, é preciso que o sistema concorrencial funcione e funcione aproveitando os benefícios de implementação de tecnologia para que os principais beneficiários dessa tecnologia sejam os consumidores finais. Mas eu aproveitava também esta segunda ronda para lhe colocar uma questão nova, que é a questão de implementação de meios de pagamento e-cash, que são meios de pagamento cada vez mais usuais por parte dos consumidores e que obrigam entendimentos entre os reguladores de comunicações e os reguladores, nomeadamente os reguladores bancários. É absolutamente essencial que o país tenha uma estratégia relativamente à segurança dos meios de pagamento eletrónicos, nomeadamente dos meios de pagamento e-cash, e que a ANACOM possa, desde já, começar a liderar este processo. E, portanto, deixo-lhe também esta questão, se a ANACOM já tem alguma coisa preparada relativamente à regulamentação e à regulação dos mercados de meio de pagamento eletrónico. Muito obrigado. E para terminar a ronda é o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda retomando algo da intervenção anterior, uma coisa é uma competência
central, que eu acho que pode ser perfeitamente admissível, outra é exclusiva. Ou seja, quando nós temos questões que são de direitos fundamentais, quando nós temos questões que são de média e de comunicação social, quando nós temos questões que são, ainda hoje de manhã falámos nesta mesma sala, mas noutra comissão de jogo online, e poderíamos continuar, a quantidade enorme de realidades que é coberta por este regulamento, aconselharia a que pudesse haver mais capacidade de entrosamento entre entidades, as que já existem. Em relação à inteligência artificial, aí a questão é outra. É uma realidade nova que está a aparecer agora e que também, por legislação europeia, todos os Estados-membros vão ter que acabar por seguir, de uma forma ou de outra, ter as suas próprias agências. A questão é se elas vão ser restritas ou vão ser mais amplas. Eu acho que elas devem ser mais amplas, mas é uma discussão que podemos ter noutra altura. Tinha uma pergunta também sobre a questão da difusão de mensagens em momentos de alerta, como, por exemplo, no apagão. Nessa altura, aqui com o Ministro das Infraestruturas, coloquei-lhe uma questão sobre a capacidade de transmissão de mensagens através de serviço de rádio, mas a partir de rede de torre celular, como acontece em tantos países do mundo, em que não é através da SMS que é enviado o alerta. E na altura o Sr. Ministro disse-me que isso havia capacidade técnica para o fazer, que havia possibilidade das operadoras o fazerem a seu próprio custo e que o que faltava era apenas do ponto de vista burocrático, havia protocolos a assinar e havia uma dificuldade que era mais jurídica do que técnica de conseguir que se passasse a fazer esse tipo de difusão, que é muito importante num país como Portugal, porque muita gente que não tem um número de telefone de uma rede nacional e está, por exemplo, numa área de incêndio, turistas, por exemplo, que devem receber aquela mensagem. Isto é uma questão de segurança pública e de proteção civil importante. Do lado da ANACOM, há alguma ponta solta em relação a este problema que seja preciso resolver ou não? Muito obrigado. Muito bem, terminamos então esta ronda. Vou tentar, então, 8 minutos, faz sim, uma conclusão. Muito brevemente. Responde às questões, faz tudo. Tá bem? Muito brevemente tentar responder a algumas questões, algumas ficaram de fora, sobretudo também do CTT, que já lá irei, mas sobre aqui o apagão que foi colocado aqui também esta questão. O ANACOM trabalhou, portanto, num relatório que tinha uma série de propostas de medidas, portanto, me apresentou várias medidas, entre as quais medidas técnicas, e numas das quais se inclui exatamente a implementação do sistema de aviso à população que suporte a tecnologia Cell Broadcast. Portanto, esta está numa das medidas do relatório, entre várias outras medidas, priorização do acesso à energia, por exemplo, o aumento do tempo de vida das baterias e dos geradores. Portanto, há várias medidas que foram propostas, há um sumário que é do conhecimento também público e está agora do lado, portanto, do Governo, portanto, a forma e a implementar, eventual implementação de algumas ou de todas estas medidas, mas essa foi certamente uma das preocupações. A litigância, acho que faz parte aqui a questão da litigância e de eventuais novos leilões, ou mesmo agora na renovação das licenças que vão caducar em 2027, é natural que haja sempre litigância, é um setor que tem alguma litigância, claro que não queremos, não é também para um bom funcionamento, quer interno e quer externamente para o setor, que haja alguma redução, obviamente, dessa mesma litigância, mas nós estamos a falar, quer dizer que as empresas têm uma função objetivo que é diferente, que é maximizar o lucro, digo isso muitas vezes, nós temos aqui uma outra função objetivo, maximização do bem-estar, e por vezes existe algum conflito, e nesse conflito é que surge a litigância. Temos tentado, e disse aqui, mesmo no âmbito da renovação das licenças que caducam em 2027, encontrar uma solução que seja equilibrada quer para os operadores, no âmbito de criar incentivos ao investimento e à sustentabilidade financeira do próprio setor, mas também que dê à ANACOM instrumentos para atuar no mercado e potenciando também esse mercado competitivo e concorrencial. Portanto, é natural que, se formos só pender para um lado, que a litigância reduza, se pendermos só para o outro lado, a litigância aumenta. Portanto, estamos aqui exatamente já com essa mesma preocupação de criar aqui um equilíbrio. Dizer também que os meios de pagamento online, em que portanto, a ANACOM não regula esse mercado,
portanto não temos aí, não é da nossa incumbência. Outra questão que também foi colocada tem a ver com o facto de se houver alguma disrupção no serviço e porque é que o utilizador, o consumidor, tem que reclamar para ser ressarcido. Não o tem. Portanto, não o tem, está na lei que independentemente do pedido do utilizador, há a obrigatoriedade de o operador o compensar. Claro que, se não o fizer, a ANACOM atua para repor essa situação. Portanto, esse é um ponto. Um outro ponto que também foi aqui referido tem a ver com as novas competências da ANACOM e em termos de organização interna. A ANACOM, desde que foi designada coordenador dos serviços digitais e tem recebido novas competências, tem pensado e tem trabalhado também nessa reorganização interna, nomeadamente quer uma reorganização entre as diferentes direções das atribuições, quer no âmbito regulatório, supervisão, de segurança, para dar resposta a estas novas competências e cada vez mais também evoluído, assim como o próprio país também tem evoluído no que respeita ao modelo de governação do digital, também tem evoluído internamente nesse modelo interno da governação do digital, que quanto mais competências a ANACOM tiver também nessa área, o mais, claro, exige, quer em termos de recursos humanos, quer em termos tecnológicos, quer em termos de organização interna na própria governança dessa direção, da criação aqui de uma direção do digital. Assim como a área da segurança, que é uma área que tem que ser também reforçada internamente. Portanto, estamos a trabalhar na reorganização da organização e, obviamente, no melhor modelo também de governança interna nesse sentido. É uma área, a área do digital, com uma grande complementaridade jurídica e também tecnológica. Nós temos que olhar para a regulação e para estes novos regulamentos e, ao mesmo tempo, também olhar para o mercado e para o que se espera neste desenvolvimento, criar todas as condições propícias para um desenvolvimento desta tecnologia e da implementação desta tecnologia em Portugal, e a ANACOM está certamente empenhada nessa missão. Sobre o CTT, e que foi uma questão que ficou aqui pendente, a ANACOM tem uma grande preocupação obviamente, e terei todo o gosto em voltar aqui para uma audição especificamente sobre este assunto. Portanto, é uma preocupação grande da ANACOM. A ANACOM tem estado ações de fiscalização, tem sido também estar em contato com o CTT sempre que existam constrangimentos e perceber de que melhor forma é que se podem resolver estes constrangimentos. Há mercados, portanto, que estão fora do serviço postal universal, portanto, problema das entregas das encomendas, mas a percentagem de entrega de encomendas que faz parte do serviço universal é mínima, é residual. Portanto, onde é que está aí a capacidade de nós intervirmos nesse mercado? Acaba por ser diminuta, mas temos essa preocupação e temos fiscalizações planeadas e outras fiscalizações que também acabaram por entrar nesse mesmo planeamento extra para dar resposta a todas as reclamações que têm vindo a ser incitadas ao nível do CTT. A cobertura não existe em qualquer país, pelo menos que eu conheça, uma cobertura a 100%. Acho que Portugal compara muito bem os níveis de cobertura, mesmo as obrigações agora do 5G, já foram obrigações bastante ambiciosas, numa cobertura de 95% e cobrindo também os ferroviários e rodoviários.
estamos a trabalhar ao ponto de por vezes, até termos já alguma dificuldade em criar novas obrigações. Mas é isso que estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar em olhar também para possíveis novas obrigações no âmbito até da renovação das licenças para colmatar algumas dificuldades que ainda existam em zonas específicas. Todos esperamos também pelo concurso das áreas brancas e que algumas destas freguesias de baixa densidade estejam cobertas. Eu não sei se tem algum minuto, se calhar, se tivesse para ser isso, falava muito brevemente sobre aqui o regulamento da inteligência artificial. Que... No minuto vai ser difícil. Vou tentar, muito obrigada. Sr. Deputado Rui Tavares, apenas para tentar explicar qual é que é aqui o problema. O problema é que a própria União Europeia está a redefinir o seu próprio modelo de governação. O regulamento dos serviços digitais é um regulamento que de alguma forma se preocupa diretamente com os direitos fundamentais. Então, o que ele exige é que, uma vez que não se confiava que fossem as operadoras a fazer elas próprias a moderação de conteúdos, então impõem às plataformas a obrigação de remover conteúdos ilegais e, sobretudo, isso é o mais importante, que quando aplicam os seus termos e condições, eles respeitem os direitos fundamentais. Portanto, isto no fundo é a novidade que o Regulamento dos Serviços Digitais trouxe. Agora, e tem, digamos que, níveis muito claros de avaliação de riscos. Pelo contrário, o Regulamento de Inteligência Artificial e uma das questões fundamentais para que a proteção dos direitos fundamentais no contexto digital seja efetivamente garantida vai ser exatamente a articulação entre estes dois regulamentos. Vou explicar porquê. O Regulamento dos Serviços Digitais preocupou-se com uma definição de sistemas de IA que já não tem nada a ver. O sistema de IA hoje em dia, a IA agentic, os sistemas de IA avançados têm cada vez mais um impacto no discurso público que não é possível aplicar o regulamento IA sem irmos buscar os níveis de controle do regulamento dos serviços digitais. Não sei se eu estou a... E, portanto, por um lado, a própria Comissão Europeia já está a admitir que, por exemplo, os modelos IA de finalidade geral, como o ChatGPT, por exemplo, sejam considerados serviços digitais, lá está, para que lhes possam ser aplicadas as obrigações do Regulamento dos Serviços Digitais, mas, por outro lado, a verdade é que tem, neste momento, sistemas de AI, sobretudo os agentes, que são, no fundo, aqueles que tomam decisões por nós, basicamente, que dificilmente, obviamente nós chegamos lá, mas é difícil que sejam regulados pelo Regulamento IA, mas, sobretudo, que sejam sujeitos a uma avaliação de risco sistémico idênticos a esses. E, portanto, porque os próprios critérios de definição de risco sistémico do Regulamento de Inteligência Artificial estão completamente ultrapassados. E, portanto, a articulação destes dois regulamentos vai ser fundamental para se conseguir garantir uma efetiva proteção de direitos fundamentais no contexto digital. Não sei se fui... Acho que foi o possível, dentro do enquadramento que temos, que é exatamente o fim desta audição. Espero, senhores deputados, senhoras deputadas, que tenha sido útil a audição. Tenho aproveitado o facto de estamos aqui a entidade reguladora para nos prestar esclarecimentos. Agradeço o vosso contributo, a vossa participação. Senhores deputados, vamos fazer um intervalo de 5 minutos, mas é só para ir ali e voltar. Ir ali e voltar, 5 minutos para continuarmos, está bem? Muito obrigado.